Olá, bem-vindo de volta, fechando o assunto sobre termodinâmica. Já comentamos em vídeo anterior o que vem a ser um mol. Dizíamos que um mol é um número, é uma quantidade. Um mol pode ser um mol de qualquer coisa, de cadeira, de tomate, e esse número é o número 6,02 vezes 10 a 23, conhecido como o número de Avogadro. Se formos na tabela periódica e olhar lá qual é a massa atômica do carbono, vai aparecer lá o número 12. 12 o que? Já comentamos também, isso quer dizer que se nós pegarmos o número de Avogadro, ou seja, 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, né? Se conseguimos reunir isso, nós vamos ter 12 gramas. Ou seja, em 12 gramas de carbono existem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Claro, né? E bastante simples, né? E se for lá olhar o caso na tabela periódica, o caso do nióbio. O nióbio vai aparecer lá com o número 93. 93 o quê? 93 gramas por mol. Isso quer dizer que nós pegamos 6,02 vezes 10 a 23 átomos de nióbio, nós vamos obter 93 gramas. Equação de estado do gás ideal, PV igual a NKT ou PV igual a nRT. N grande aqui é o número total de átomos ou moléculas e N pequeno aqui é o número de moles. Se trabalharmos com a equação PV igual a NKT, K é a constante de Boltzmann e ela vale 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. Se trabalharmos com a segunda expressão, PV igual a nRT, R é a constante universal dos gases igual a 8,30, ou constante universal do gás ideal, 8,31 Joule por cada mol por grau Kelvin. Produto da pressão-volume, comentamos isso por várias vezes, né? É igual a uma constante multiplicado pela energia cinética transportada por todas as partículas, por todos os átomos ou moléculas desse gás. Exemplo. Imagine que a gente tivesse um reservatório fechado, ou seja, ele está lacrado, cheio de hélio. Desse gás hélio tratado como sendo um gás ideal. Que o volume desse botijão, né, bem realista, 50 litros. Colocamos um termômetro para poder medir a temperatura do hélio aí dentro está 27 graus centígrados, e colocamos esse tubo em U aqui, ó, esse tubo aqui em forma de U, e preenchemos ele com mercúrio. Tá ele aqui, né? Então isso que está aqui é mercúrio. E aqui nós temos esse tubinho aqui também está cheio de hélio, tá? Então o hélio está exercendo aqui, ó, uma pressão nesse tubo em U, uma pressão suficiente para poder segurar ou sustentar essa coluna de mercúrio, mais a pressão atmosférica que está atuando aqui nesse braço direito do tubo. Então isso aqui é a área atmosférica, concorda? Então está atuando aqui a pressão atmosférica. Quanto que vale a pressão atmosférica local? Não tem problema, podemos medir desde que tenhamos um barômetro. Esse barômetro está sustentando uma coluna também de mercúrio. Tudo isso aqui é Hg, tá? De altura igual a H. Como exemplo, eu estou propondo que além dessa temperatura de 27 graus, o hélio aí dentro desse botijão, dentro desse reservatório, esteja sustentando essa coluna de mercúrio de 500 milímetros de altura, ou seja, 0,5 metros. E que o barômetro, a gente não está no nível do mar não, tá? Está um pouquinho mais alto, ao nível do mar seria 760 milímetros de Hg, que nós estejamos realizando esse experimento numa localidade onde a pressão atmosférica, a pressão barométrica é de apenas 700 milímetros de Hg ou 0,7 metro.
Então a pressão absoluta que o Hélio está exercendo aí aqui dentro desse botijão, desse reservatório, é de meio metro mais 0,7 metro do barômetro, ou seja, 1,2 metro de Hg. Expressando isso em Newton por metro quadrado, vai ser 13,6 vezes mais pesado do que a água, é o mercúrio. A densidade da água é 1000 kg por metro cúbico, então isso aqui é o ρ do mercúrio. 9,8 metros por segundo ao quadrado é a aceleração da gravidade e 1,2 metros é 1,2 metro, né, é H mais H. Estamos trabalhando com pressão na escala absoluta, tá? Faça essas contas, deve dar 159.936 newton por metro quadrado, tá? Ou seja, aproximadamente 160 kPa. Temperatura. Temperatura também nós temos que trabalhar na escala absoluta, na escala Kelvin, né? A energia cinética transportada pelo gás é proporcional à temperatura, desde que a gente expresse a temperatura na escala absoluta, na escala Kelvin. Como é que fica a relação entre a escala Kelvin, escala de temperatura Kelvin e escala de temperatura centígrada? Quando nós estamos a 0 grau na escala centígrada, na escala Kelvin, essa temperatura vale quanto mesmo? 273 Kelvin. Quando nós estamos a 100 graus centígrados, ou seja, a água fervendo ao nível do mar, essa temperatura vale quanto? 300, essa que eu coloquei aqui, ó, 373 Kelvin, 100 a mais, né? Essa relação entre temperatura Kelvin e temperatura Celsius é uma relação linear, dado por isso, tá? Quando nós estivermos a 0 Kelvin, temos aqui outra informação, ó. Isso aqui vale menos 273 graus centígrados, que é o 0 Kelvin, tá? 0 na escala absoluta. Se a relação é linear, a temperatura na escala Kelvin, que é esse gráfico em amarelo, vai ser 1A, a declividade, temperatura na escala centígrada mais B. Utilizando dois pontos aqui, 0 e 100 graus Celsius, por exemplo, nós vamos obter o seguinte, que a temperatura na escala Kelvin é a temperatura na escala centígrada, a constante A é 1 Kelvin por grau Celsius, eles são do mesmo tamanho, mais 273 graus Kelvin. Então, na hora que nós formos transformar a temperatura de 27 graus como enunciado, nós vamos ter a temperatura em Kelvin, vai ser 27 graus centígrado, 1 Kelvin equivale a 1 grau centígrado, então isso aqui simplifica, mais 273 Kelvin. Temperatura, então, na escala absoluta, ou seja, 27 graus centígrados na escala Kelvin dá 300 Kelvin. O volume do reservatório é de 50 litros. Eu preciso de 10 a 3 litros para poder conseguir 1 metro cúbico. Litro vai com litro, então o volume do reservatório, 50 vezes 10 do botijão, né, cheio de hélio, 50 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Voltando à equação de estado, PV igual a nRT, a constante universal 8,31 joule por Kelvin mol. Colocando os nossos valores, o valor de pressão 159.936 Nm por metro quadrado, o valor do volume, então aqui nós temos P multiplicado por V, tá? N, R, a constante universal está aqui, ó, joule por mol Kelvin, não esqueça que joule é Newton vezes metro, e a temperatura igual a 300 Kelvin, nRT, tá? N vezes R vezes T, é o que está do lado direito. Isolando o valor de N, nós temos 159.936 Newton por metro quadrado, isso aqui é da pressão, isso aqui é o volume do botijão, 50 vezes 10 a menos 3, a temperatura veio dividindo, 300 Kelvin, 8,31 veio dividindo, Newton metro, que é isso aqui é o que mesmo? É o joule, né? Newton metro, por mol vezes Kelvin. Simplifica tudo aí, ó, Newton com Newton, Kelvin com Kelvin, vai aparecer como solução final, depois de fazer as contas, 3,2 mol. Gente, apesar de que 3,2 é um número maior do que 2, a gente não fala 3,2 moles não, tá?
A gente não usa as unidades, né? Em física, a gente não refere às unidades no plural, é sempre no singular. O que é o N? Número de moles é o número de partículas, número de átomos de hélio lá dentro do botijão, dividido pelo número de Avogadro. Então, o número de partículas que tem lá dentro vai ser o número de moles que acabamos de calcular, multiplicado pelo número de Avogadro. 3,2 multiplicado pelo número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Lá dentro daquele botijão, então, tem 3,2 vezes 6,02, 1,93 vezes 10 a, eu acredito que isso aqui é 24, tá? Confira para mim, por favor, tá? Deve ter dado um número parecido com 19, né? 3,619, quando eu coloco isso mesmo, tá? Então, o número N vai ser 1,93 vezes 10 a 24 átomos de hélio lá dentro do botijão, dentro desse reservatório. Espero que tenha sido de utilidade e vejo você num próximo vídeo.